André, boa noite a todos. Estamos aí mais uma live, te agradeço mais uma vez aí pela presença. E antes de começar, só vou dar aquele recadinho, gente, do grupo que eu tenho no WhatsApp, tá? Por quê? Porque as pessoas elas ficam me perguntando quando vai ter live, qual é o horário, né? E quando a gente entra ao vivo, o YouTube ele não notifica todas as pessoas. A maior parte das pessoas não são avisadas, mesmo que é inscrito, que ativou o sininho e tal. Então, o que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp e aí, quando vai ter live, eu aviso, ó, hoje tem live, tá horário, esse é o link para as pessoas entrarem. Então, quem quiser fazer parte desse grupo, tá? O link tá aparecendo aí nos comentários, aparece quem for assistir ao vivo, quem for assistir depois, gravado, tá bom? Então, o grupo tá aí, tá ok? Então, é isso. Ô, Michele, então, quer fazer como a gente faz sempre? Pode falar tudo que você tem para falar, e aí depois eu vou com as perguntas. Tá, então vamos lá. Hoje eu acho que eu vou ser um pouquinho mais breve, porque eu não abri carta para Bolsonaro, nem todos os outros, tá? E a gente pode ver ao vivo, tá, André? Eu só Tá bom. tirei mesmo para o Brasil, previsões para o Brasil. Então, o que eu enxerguei aqui nas cartas, né? Eu abri as cartas e apareceram os seguintes orixás: Exu, Oxóssi, Iemanjá e Ibeji. O que significa isso, né? Quando os orixás vêm falar comigo, é por causa dos alertas que vão acontecer no Brasil. Tem uma respiração aí, André. Ah, eu vou fechar meu microfone. Eu acho que é espírito. Toda live sua acontece. Vou fechar enquanto você fala. Parece que alguém está usando máscara, sei lá, de mergulhador. E é interessante, eu tô sozinho no quarto, com a porta fechada, a janela fechada, que tá chovendo, e aparece esse barulho. Mas vou fechar para não atrapalhar. Que doideira, mas vamos lá. E aí, o que significa esses orixás? Vamos lá. O que vai acontecer com o Brasil nos próximos dias? Iemanjá, ela me fala das águas. Atenção, teremos muitas águas em vários estados. Teremos muita chuva em São Paulo, capital, interior de São Paulo, litoral de São Paulo. Eles falaram muito de São Paulo para mim. Eles falaram também de Minas, tá? Me falaram do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas. Então vai ter muito lugar aí, André, que as chuvas virão com tudo, tá? E aí a carta do desencarne está colada com as águas, tá? Então vai ter gente desencarnando por causa de chuva. Por quê? Exu, André, careca de saber. Exu, vai coisas que vão desabar aí, não tem jeito, tá? Por causa da água. Então vocês fiquem atentos com tudo que cai do céu. E aí, quando o Exu vem, mas aí apareceu uma imagem para mim muito forte, André. Eles mostraram para mim alguma coisa muito forte que vai acontecer no Brasil nos próximos dias, com avião, tá? Eles mostraram para mim que tem algum avião que vai cair em cima de um prédio ou de uma casa. Isso pode acontecer em São Paulo Sul, tá? Que eles mostraram muito a letra S. E aí eu não sei se é Santa Catarina ou se é São Paulo. Eles mostram letras para mim, eles mostram lugares, tá? E eles falaram para mim, um avião vai cair em cima de um prédio ou de uma casa. Que eu fiquei assustada, caramba. E aí a Iemanjá falando para mim que vão ter muitas águas mesmo nos próximos dias e vai cair avião, infelizmente, de pequeno porte, não é grande porte, tá? E eles falaram coisas que vão cair. Eles mostraram para mim queda de árvore, queda de poste, por causa das águas, tá bem, André? Então as pessoas têm que ficar um pouquinho atentas aí nesses lugares que eu falei. O orixá Ibeji. Ibeji, quando aparece para mim, alerta crianças. Então, quando o Ibeji aparece, ele fala assim: fala para as pessoas tomarem cuidado com suas crianças em circos, parques de diversões. Assim, não levar crianças em lugares que a gente sabe que é para criança. Foi isso que eles falaram para mim. E André, essa noite eu até esqueci de postar no meu Instagram, porque tudo que eu sonho, eu posto no meu Instagram, eu aviso as pessoas e tudo acontece. É incrível, é como se eles me botam lá de camarote, né? Inclusive a morte do Papa, 2 anos atrás eu sonhei com a morte do Papa, sem nenhum vidente ter falado nada que ele ia desencarnar. Eu sonhei e postei, gente, eu vi real. Eu sonhei que eu estava lá, vi a fumacinha saindo e o desencarne do Papa. 2 anos atrás eu sonhei com isso, né? E aí, eu sonhei essa noite, André. Essa noite eu sonhei que eu falava, né? Eu falava que viria
uma epidemia no Brasil com uma doença respiratória envolvendo crianças. Eu esqueci de postar, depois eu vou postar isso. Então, eles mostraram como se fosse uma epidemia no Brasil. Nós vamos passar até o fim do ano um problema grave, né, sério, de saúde com as crianças. Então, o sonho foi me mostrado isso. No sonho. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, sim, com a saúde das crianças. Tem alguma coisa por vir aí, André? Por questão de saúde das crianças, eu acredito que seja só respiratório, mas eu não tenho certeza que é só respiratório. Porque dificilmente eu tenho sonho assim, sabe? Quando fala de questão de saúde e ligada às crianças, pode ser até alguma outra coisa, tá bom? Mas faço questão de falar nesse sonho, porque meus sonhos eles realmente são reais, tá? Aí eles mostraram para mim que essa coisa das crianças tá mais ligado a Nordeste e Sul, tá? Essas coisas dessas crianças. Não que possa acontecer em outros lugares, mas é porque eles mostram lugares para mim, eles mostram datas, né, André? Eu perguntei o que vai acontecer nos próximos dias, tá? E aí, Oxóssi. Oxóssi, ele fala de fogo nas matas, então a gente vai ver problemas ligados aos índios, a gente vai ver pessoas aí sofrendo por causa de fogo na vegetação. Eles mostraram o Rio de Janeiro para mim, algo pegando fogo no Rio de Janeiro, envolvendo casas, envolvendo comunidades, tá, André? Uma fumaça que eles me mostraram muito forte, que era o Rio de Janeiro. E eles falaram para mim o seguinte, André, eles mostraram muito forte, um acontecimento forte envolvendo igrejas nos próximos dias. Eles falaram plural. Eu não sei, André, mas depois do desencarne do Papa, vai ter coisas muito fortes acontecendo. Não só no mundo, mas Brasil e mundo, né? Envolvendo igrejas. Foi o que eles me falaram. E aí, nos próximos dias, já pode ter acontecimentos fortes com igrejas. André, igrejas que vão desmoronar, igreja que teto vai cair, igreja que vai ser colocada a fogo. André, eu não sei explicar, é como se fosse um sinal da nova era. Depois do desencarne do Papa, as pessoas falam que é Apocalipse, mas as pessoas têm que entender que Apocalipse não é fim do mundo. As pessoas não entenderam nada do que a Bíblia quis nos falar. As pessoas não compreenderam nada, as pessoas entenderam da forma que elas queriam entender. E o Apocalipse não tem a ver com o fim do mundo. Tem a ver com o fim da era antiga, para a era nova, das revelações, de tudo será mostrado, não vai escapar um. Vai tudo ser mostrado. Inclusive as farsas que são as religiões. É isso que eles querem falar. Religião é farsa, Michele. Os mentores fazem questão de dizer isso. Aonde tem espiritualidade e religiosidade é o verdadeiro. Só que as pessoas confundiram religião com estar em um lugar com tijolos, e não é isso. Nunca foi isso. Então, André, a gente vai ver muitos templos, centros espíritas, igrejas, não importa onde, André, mas os lugares de religião vão acabar. E eles falaram para mim que é uma nova era que a gente está entrando e que vários lugares vão acabar. Por isso que eles falaram para mim. Inclusive, Umbanda, Candomblé, independente, André, independente da religião, tá? Eu não falo de kardecismo porque kardecismo não é religião, é filosofia. Segundo Allan Kardec, espiritualidade é filosofia, né? Digamos assim, tá? Então vai ter acontecimentos fortes com religião. Foi isso que eles falaram para mim. O Brasil tá com um enorme portal aberto, André, e eu também vi sofrimento dentro de presídio, né? Eu não sei explicar se é uma rebelião. É uma rebelião que foi mostrada para mim de detento, tá? Parece ser São Paulo, Rio de Janeiro, ok? Aí, o que mais que eles mostraram para mim, André? Perigo aeroportos, tá? Tá com uma energia ainda de perigo em aeroportos, sim. Fogo, eles mostraram alguma coisa de fogo, turbina. Então, as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado com algumas companhias que é Latam. Eles falaram para mim a Voipaz. Eu não sei nem se a Voipaz ainda existe, André, sendo bem sincera.
Eu acho Se que ela existe, foi paralisada aí nos foi últimos meses. paralisada? Ah, tá. É. Porque eles falaram perigo, Latam e Voipaz. Então, essas de jeito nenhum. Tá? Então, vai ter acontecimentos fortes com religião. Foi isso que eles falaram para mim. O Brasil está com um enorme portal aberto, André, e eu também vi sofrimento dentro de presídio, né? Eu não sei explicar se é uma rebelião. É uma rebelião que foi mostrado para mim de detento, tá? Parece ser São Paulo, Rio de Janeiro, ok? Aí, que mais que eles mostraram para mim, André? Perigo aeroportos, tá? Tá com uma energia ainda de perigo em aeroportos, sim. Fogo, eles mostraram alguma coisa de fogo, turbina. Então, as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado com algumas companhias que é Latam, que eles falaram para mim, a Voipaz. Eu não sei nem se a Voipaz ainda existe, André, sendo bem sincera. Eu acho Se que ela existe, foi paralisada aí nos foi últimos meses. paralisada? Ah, tá. É. Porque eles falaram perigo, Latam e Voipaz. Então, essas de jeito nenhum, tá? Que mais que eles... A América Airlines também. Vera que fala para mim, tá? Aí, o fogo nas matas também vejo em Mato Grosso, tá bem, André? Outra coisa que eles mostraram para mim é tremor de terra, né? Muito tremor de terra. Me mostraram na Bahia, mas mostraram também Minas e Sul. Sul, eu nunca vi tremor de terra em Sul, André. No Sul, eu nunca vi, mas falaram do Sul para mim, tá? Luzes estranhas no céu, acontecimentos fortes no céu, sim. Do Sudeste, né? Fazem questão de dizer Sudeste, Michele, Sul e Sudeste, né? Eles falaram para mim. Mostraram para mim também, André, sobre a saúde no Brasil. As pessoas têm que tomar cuidado com intoxicação. Alerta, problema de saúde ligado à intoxicação. Mostraram para mim a área digestiva, a parte intestino, fígado e estômago. Eu não sei por que eles mostraram isso para mim. André, é alguma doença que tem a ver com intoxicação, que as pessoas precisam tomar cuidado. Eles mostraram uma energia de intoxicação nos próximos dias, tá? Só que, André, graças a Deus, a notícia boa, cura. Carta que simboliza a cura, para mim, apareceu. Cura no Brasil, cura de doenças, notícia de cura. Ô, glória, né, André? A gente está precisando aí, né? Notícias boas, sim, vindo do Brasil. Cura vindo do Brasil, tá? Notícias boas, remédios que já vai para a farmácia mesmo. Eu não sei exatamente qual é a doença, tá, André? Mas que tem uma cura muito forte, porque eles mostraram a carta para mim que fala da cura. Eu fiquei muito feliz, tá? E eles mostraram para mim algum benefício ligado a cirurgias, algum benefício dos brasileiros ligado à cirurgia, operações, cirurgias, não sei se tem a ver com o SUS, provavelmente, tá? Porque tá tendo polêmica aí com o SUS, né, André? O que eu fiquei, assim, assustada? Não querendo assustar, já assustando. André, carta da serpente, carta do rato, colada com a nossa economia. André, eu não sei aonde o Brasil vai parar, mas que a gente está sofrendo um enorme rombo e uma crise, nós estamos. Olha o que está acontecendo aí, André. Olha o que descobriram sobre os desvios de INSS, André. Há quanto tempo eu venho alertando sobre roubo? Há quanto tempo eu venho alertando? E abri de novo as cartas hoje, de novo a carta do rato que fala de roubo, corrupto, e a carta da serpente, André. Os brasileiros sendo traídos financeiramente. Nós sendo traídos. Olha, André, só que essa carta é muito ruim. É como se a gente não tivesse mais dinheiro. Da onde tirar dinheiro? Por quê? Por causa dessa sacanagem toda aí, André. Que estão desviando. A nossa economia está no saco, André. E é aquilo que eu já falei para as pessoas, porque eu sei que vão perguntar, Michele, tem perigo em relação à poupança? Tem. Os mentores já falaram para mim que aquilo que a gente viveu com Collor, nós podemos passar de novo.
E aí não sei, André, porque eles já estão querendo acabar com os bancos digitais, já estão querendo acabar com os bancos digitais. E eu sei que a maioria do brasileiro bota dinheiro nos bancos digitais. Então, assim, eu vejo muito problema ligado a bancos digitais no Brasil e, sim, o governo fazendo algo para tirar nosso dinheiro. Então, assim, eu me arrepiei todinha. Os mentores falaram para as pessoas orarem em relação à economia do Brasil. Que eu falei, caramba, os mentores nunca pediram isso. Eles pediram para o brasileiro orar sobre a economia do Brasil. Entendeu, André? Enfim, que horror, né? Que horror. A gente não está nem passando por pandemia para a gente estar vivendo isso aí. Entendeu, André? E vai ter mais coisas descobertas. Aí eles mostraram para mim o presidente, eu nem abri carta para ele, né? Mas apareceu ele para mim, coisas dele que vão ser reveladas. Lembrando, o sósia, porque eu já falei que esse moço já foi. Vou continuar dizendo para quem fala, ué, mas ela está falando que ele. Não, gente, quando eu sempre falo do presidente, eu falo do sósia, porque o moço já partiu e eu não vou mentir sobre o que eu vejo e continuo dizendo que ele já partiu. Quem está aí é o sósia e eu vejo revelações sobre o sósia, revelações sobre o presidente e mostraram também para minha área do coração dele, tá, André? Tem gente, André, olha, é, tem gente querendo real, ó, acabar com a vida dele. Toda vez que eu vejo a carta, você sabe, né? A carta do caixão, esse homem já desencanou. Mas o sósia aí, eles querem acabar com o sósia, porque eu vejo real, atento. Eu vejo muito, André, muito mesmo, tá? Bom, o que mais que eu vejo, André? Retirada do Bolsa Família, que as pessoas tenham. Que as pessoas. Eu já tinha falado isso. E o governo ia tirar a Bolsa Família com a desculpa de que Bolsa Família não tinha de onde tirar dinheiro para pagar a Bolsa Família. E aí a gente vai ver a retirada do Bolsa Família. E aí as pessoas que votaram no moço, né, vão se arrepender, André, porque na época do outro lá, que está internado, ele dava Bolsa Família até para quem não tinha direito, né? Ele deu por causa da pandemia, não teve controle. E aí, quando o moço entrou, teve controle e tirou. Mas até as pessoas que precisam, André, vão tirar, porque não vai ter dinheiro para pagar. Foi isso que eles me falaram, os mentores, tá? Aí, o que mais que eu vi? E aí, por causa disso, André, nossa senhora, por isso que os mentores pediram para orar. Os mentores falaram assim, Michele, pede para as pessoas orarem pela economia do Brasil. Porque, André, eles mostraram para mim uma guerra civil no Brasil, por causa da economia, por causa da retirada do Bolsa Família, porque são milhões, André, milhões de brasileiros sem o Bolsa Família. E aí você vai ver, eu vi manifestações, eu vi tanque na rua. André, eu não sei para onde o Brasil vai parar, não, mas coisa boa, infelizmente eu não enxergo e já tem meses, né, André, que eu tô alertando aí, tá? E aí, infelizmente, a gente vai ver mais rombo, infelizmente, a gente vai ver mais situações de indignar, tá? Aí, o que mais que eu vejo aqui, André? Eles alertaram muitos portos, tá? Cuidado, gente, com os portos do Brasil. Portos, onde ficam os navios, né? Os portos, tá? Eles mostraram para mim, André, que nós vamos ter aí alguns problemas ligados aos caminhões. Os caminhões têm que tomar muito cuidado, André, ao passarem pontes, principalmente no Nordeste, Piauí, Recife, Pernambuco, tá? Tocantins. Tudo ligado à ponte. Como é que faz isso? As pessoas têm que passar pelas pontes, né, André? É pedir ajuda a algum e seja o que Deus quiser, tá? E falaram de São Paulo também. Alerta caminhões em pontes. É isso que eles falaram. Outra coisa que eles falaram, André, algum direito sobre questão de justiça aí, em questão de maternidade para a mulher, tá? Na minha última live eu falei sobre que a gente teria leis para os animais, benefícios animais em relação à questão de avião. E teve aí, o Senado aí aprovou uma lei sobre o Joca, né, aquele cachorrinho que, né, teve aquele problema. E aí eu vi isso no meu Instagram, né, na minha live no Instagram. Aí o que mais que eu vi, André? Então Pode tá bom. ouvir.
Ô, Michele, e então fala um pouquinho da saúde do Bolsonaro, né? Hoje, ele teve uma piora. E aí, o que que você diz da saúde dele? Muita gente está Eu vou abrir. preocupada. Então, aí eu esperei você perguntar isso para eu poder abrir todas as cartas para ele, tá bom? Vamos ver o que Tá vai bom. acontecer com o Bolsonaro daqui para frente, né? Jair Messias Bolsonaro, espiritualidade, me mostre somente a verdade sobre o Bolsonaro. O que vai acontecer com o Bolsonaro, né? Até o fim do ano 2025, mas me fale mais dos próximos dias. Me fala sobre a saúde do Bolsonaro, geral, tá? Vamos lá. Lembrando, né, André, que eu fiz uma live aí dias antes do acontecimento, né? Eu falei que ele iria fazer uma cirurgia até o fim do ano, que a saúde dele estava péssima, mas eu não tinha visto morte, tanto que ele tá aí, né? Eu falei, livramento para esse moço. Aquilo que eu falo para as pessoas não acreditam. Eu não sei porque esse homem tem tanta proteção, mas ele tem proteção, André, porque não era mais para ele estar aqui. Não era mais, não, André. Ele tem proteção, ele é como se ele tivesse alguma missão aqui ainda, tá? Bom, vamos lá. O que eu estou enxergando? Não vejo morte para ele, continuo não enxergando morte para o Bolsonaro. Eu já tinha falado na minha live que o coração dele está fraco, apesar de o problema da saúde dele ser em outras partes do corpo, o coração dele está fraco, a pressão dele é altíssima, André. Não, esse moço não pode se estressar, ele tem pressão alta, real, tá? Então, eles estão falando muito do coração do Bolsonaro. Coração fraco, pressão alta, tá? Mas eu não tô vendo desencarne. Eu tô vendo, assim, a saúde dele melhorando, embora estão falando que tá ruim. Não, André, não tá ruim, não. Tá? Eu vou ser bem sincera, eu não tô vendo a carta da morte, mas eu tô vendo a carta que fala do abdômen dele. Então, o abdômen dele está acostumando, o intestino está acostumando a nova cirurgia. Está acostumando, tá? O problema do Bolsonaro, André, é infarto. Não é aquilo que eu falei, não é exatamente só o intestino. Ele não pode se alterar. Ele não pode real se alterar, André, tá? Mas quero deixar as pessoas tranquilas. Não vejo desencarne para esse moço, continuo não vendo, né? Tudo que eu falei aí aconteceu, ele não foi preso, entendeu, André? Ele recebeu uma sanção, foi réu, um julgamento, fez cirurgia, mas não vejo o desencarne. Infelizmente, André, eu ainda vejo ele tendo algumas coisinhas ainda no intestino dele. É assim, é lento, muito lento a recuperação, mas ele vai sair do hospital, tá, André? Vai sair, tá? Eu vejo a carta do jardim colada com ele, eu vejo a carta da felicidade, então vai ter uma melhora. Só que, André, essa coisa de ele ter sido intimado foi uma estratégia, tá, André? Para Porque prejudicar ainda mais, ficar mais abalado? É, duas coisas. Fizeram isso para alterar a saúde dele e fizeram isso para esconder o rombo que o Brasil está passando. Sabe, tirar o foco da desviar o notícia? foco, virar outra coisa, virar notícia, entendi. Uhum, entendi. Tá. André, eu te falo, por isso que eu estou falando, que eu vi o governo desse moço corrupto. Eu falei, André, está acontecendo tudo ali. Ah, agora vão falar que. Ah, não, ela é bolsominion. Não, gente, eu falo o que eu vejo. Eu só falo o que eu vejo. Por isso que eu estou falando, André, que fizeram-se uma estratégia para mudar a mídia de foco, porque o Brasil realmente está um rombo horroroso, e eu abri as cartas, eu fiquei com vontade de chorar sobre a nossa economia, porque vão tirar Bolsa Família de todo mundo, isso é triste pra caramba, embora as pessoas tenham uma vergonha na cara, né, André, e trabalhar, mas tem gente que é muito pobre mesmo e precisa, sabe, André, porque eu mesma, André, na época da pandemia, eu vi de perto a pobreza, eu vi de perto. Eu não gosto de falar das coisas que eu faço, André, mas eu vi de perto a pobreza das pessoas. Na época da pandemia, os mentores falaram para mim, Michele, vai ficar em casa não, vai ajudar as pessoas que estão sem comida na pandemia. Aí eu fui. E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou desencarnar porque eu tô, né? Não, aí eu não fiquei com medo, pedi ajuda dos mentores e fui atender fui lá dar cesta básica para essas pessoas que tiraram a pandemia, teve que tirar elas da praia, né? André, era família de 5, 6, 7 filhos.
sem comida, sem nada. Então, André, é assim, eu me deu vontade de chorar por causa disso. Por causa das retiradas das Bolsas Famílias, de muita gente que precisa mesmo, mãe sozinha, com 8 filhos. Então, assim, e aí, André, infelizmente é isso aí, tá? Então, eles falando isso, André, é muito rombo e não tem de onde tirar. Tem que pagar esse rombo, né, André? Tem que pagar. É, Vai pagar de onde? Tirando o Bolsa Família. Tá, André? pois é. Então, assim, para as pessoas entenderem que hoje o Bolsonaro está bem de saúde, ele ainda está se recuperando. O problema, ele não pode se alterar, porque senão ele pode ter um infarto. É isso que eles estão falando aqui. Mas a morte não está passando por ele, não está, tá? Mas está lento demais. Agora, ele é ariano. O ex-presidente é ariano, ele se estressa muito fácil. E aí não pode, André. Pressão dele, ó, não pode, André, não pode mesmo. E, de fato, tudo que aconteceu alterou a saúde dele mesmo, tá? Alterou mesmo, tá? Só que você vai ver que até 2 semanas esse moço vai sair do hospital. Em até 2 semanas. Os mentores estão falando que a gente. Até 2 semanas já é maio, André? Nem sei. Que eles estão falando de maio. Semana que vem já é maio. Quinta que vem já é maio. Ele vai sair em maio. Uhum. Em maio, Tá, os mentores estão falando que ele sai. Tá? tá. Esse moço é forte, André. Misericórdia. Eu tô falando, esse moço já não era para estar aqui, não. Ele teve vários livramentos, tá? É porque eu acredito, André, porque é alguma missão que ele ainda tem aqui, tá bom? Mas as pessoas podem ficar tranquilas que eu não vejo desencarne. Deixa eu ver mais o que eu posso falar em relação o que vai acontecer com ele até o fim do ano. Eu vejo que sim, André, que pode ser que esse moço aí consiga ir lá para fora, como eu já tinha falado, a convite lá do Trump, tá? Eu vejo que até o fim do ano, não é logo, até o fim do ano ele pode ir para os Estados Unidos, até o fim do ano, tá? A carta da chave me fala da carta do rato. O rato, ele fala de quê? De perda. Então, ele vai ter alguma perda. Bolsonaro vai ter alguma perda. A carta do rato também fala de coisas assim, que ele vai viver. Alguma coisa vai ser tirada dele, é uma perda, alguma coisa nesse sentido, tá? Alguma perda ligada ao Bolsonaro. Aí, o que mais que eu vejo? Traições. Traições, André. Continuo vendo a carta das traições, tá? Ele vai descobrir alguma coisa também que vai afetar ele, tá? Agora eu vejo ele muito mal também, André, por causa do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não volta tão cedo para o Brasil. Não volta, André, tá? E aí eu estou vendo ele muito mal por causa desse distanciamento do Eduardo Bolsonaro, tá? Aí o que mais que eu vejo aqui para ele? Não vejo prisão. Continuo falando que eu não vejo prisão para esse moço, não vejo, tá? E feitiçaria, André. Olha isso aqui. Isso é magia negra, André. Magia negra. E ainda tem a carta aqui confirmando, ó. Magia negra. Então, André, alguém quer matar esse moço de qualquer maneira, seja por né, atentar, seja por tudo. Feitiçaria aqui para botar esse moço em cadeira de rodas, tá? Estão mostrando aqui para mim. Problemas enormes espirituais. Esse moço, ele é da igreja, né, André? As orações ajudam, mas as pessoas têm que entender que só a oração, André, não ajuda, não. O caso dele aqui é bizarro, tá? Tem bicho no meio, né? Estou mostrando aqui. Então, André, o negócio aqui tá bravo. Alguém tá fazendo feitiçaria para botar em cadeira de rodas, tá? Feitiçaria não mata ninguém, não. Mas leva uma pessoa ao desencarne. Leva, tá? Se não cuidar. E aí, André, caramba, porque ontem mesmo esse moço fazendo cirurgia, não é normal. Tá entendendo, André? É isso, tá? E aí, o que mais que eu vejo aqui para ele? Eles estão mostrando para mim uma mulher de religião. Isso aqui é uma mulher de religião fazendo alguma feitiçaria para ele, tá? Uma mulher que está fazendo, tá? Uma mulher de cabelos claros, tá bom? Vida afetiva dele, a mesma coisa, continua a mesma coisa que eu estou vendo aqui. Sofrimento, né? Carta vida afetiva, sofrimento, ou seja, é um relacionamento de fachada, porém eles se gostam, têm carinho pelo outro, estão juntos por estar juntos, André. É isso, tá? E deixa eu ver mais. É isso, André, o que eu tenho para falar, tá? Então, tô acalmando o povo aí, né? Foi susto.
Mas o desencarne não tem não, André, já passou, tá bom? Não. Ô, Michele, e questão no Bolsonaro, né? Porque as pessoas que apoiam ele têm a esperança que ele volte para a política, nem se for daqui 10 anos, né? 8 anos, sei lá. Você vê ainda ele voltando para a política, se candidatando a alguma coisa ou não? Olha, André, eu sempre pergunto, né? Mas eu continuo dizendo que não, porém eu vou abrir as cartas, vai que muda, né, André? Mas vamos ver. Espiritualidade, me mostra a verdade. O Bolsonaro, ele vai se candidatar a algum cargo político? Mostra a verdade, espiritualidade. Ih, já estou vendo a serpente. Deixa eu abrir mais cartas aqui, André. Minhas cartas tá tudo doido. Olha, André, carta da serpente é uma carta extremamente negativa, tá? Então, assim, eu aqui não consigo ver. Ele, como presidente, realmente eu não vejo mais, tá? Mas eu ainda vejo ele na política. Na política, ele vai ter alguma coisa ligada à política? Sim, mas não vejo ele como presidente 2026. Não. Não, ainda vejo ele na política, André, mas cargo 2026 ainda não vejo. A não ser que aconteça um enorme milagre e realmente tudo mude. E isso pode acontecer, tá? Eles estão falando da Entendi. saúde dele, André. Olha aqui a saúde dele, coração. Coração, pressão. Eles têm que tomar cuidado com o infarto mesmo. Mas não Uhum. infarto que leva. Infarto que você pode ter um infarto, né? E ter mais um livramento. Esse é o perigo do Bolsonaro. É por isso que ele teve uma briga lá no hospital. Não sei se você viu. Quase que É, xingou o homem lá. Olha a ele tua se pressão. alterando. É. O homem estourado. O problema do Bolsonaro é isso. Ele é estourado. Ele tem temperamento forte. Ariano. E aí o cara lá falando a saúde dele e pode ter um infarto, André. É isso, tá? O que você quer saber mais? E outra coisa, Michele, sobre aquele negócio que ele levou lá na barriga, né, a faca e tal, tem mais alguém assim por trás do Adélio, ou o Adélio agiu sozinho, aquele moço lá? O que você diz aí sobre isso? Vamos descobrir mais alguma coisa? Vai ficar por isso mesmo? Eu já tinha visto isso lá atrás, André, que ele não agiu sozinho, tá? Mas vamos olhar. Espiritualidade. Adélio, que deu a faca no Bolsonaro. Ele agiu sozinho? O Adélio agiu sozinho? Me mostra a verdade. Agiu mesmo, André. Abri mais cartas aqui. Peraí, que minhas cartas estão todas. Não agiu sozinho de jeito nenhum, tá, André? Me mostra a carta já do corte. Quando eu perguntei, ele agiu sozinho? Não. Essa carta já me fala que não, ainda confirma que não, tá? Ainda confirma que não. Me mostra uma outra pessoa. A carta da raposa me fala de uma outra pessoa, André. Uma outra pessoa, tá? Então, de fato, não agiu sozinho mesmo. Outra pessoa, André. Estava no meio dessa situação, Tá. tá? Na E você verdade, eles estão. Sim? que vão descobrir mais coisas ou vai ficar como tá? Ah, Isso aí não vai descobrir mais nada. vamos perguntar, porque se solucionar o caso da Marielle, como é que não soluciona o caso do Bolsonaro, André? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Espiritualidade, me mostra a verdade. Vão ter a resposta sobre a PAC do Bolsonaro? Vão ter a resposta de o que realmente aconteceu ligado ao Bolsonaro? Me mostra a verdade. Realmente vai ser descoberto? Olha, André, difícil. Difícil descobrir, porque carta da torre, carta do rato, são cartas extremamente negativas. Carta de serpente, tem gente sendo ameaçada, André. Tem gente sendo ameaçada mesmo. Eu vejo uma ameaça aqui, tá? Então, eu ainda eu não vejo. Ainda não. Vou até abrir mais cartas. E se eu te falar, André, presta atenção no que eu vou falar. Eles estão falando que depois do desencarne de um homem importante para o Brasil vai ser revelado. É isso que eles estão falando. Então, assim, hoje eu não vejo, tá? Mas eles estão me mostrando a carta do Sol e do Cavaleiro, né? Eu tirei várias cartas, né? E ainda a carta da carta. Então, sim, vai ser descoberto depois. Eles estão falando para mim aqui agora. Depois do desencarne de um homem importante para o Brasil. Aí vai vir à tona.
Aí vai virar tudo. Mas vai demorar, André, não vai ser rápido, não. Tá bom? É isso. Tá bom. Porque tem gente sendo ameaçada. É gente sendo ameaçada real, André. Esse Adélio, esse próprio Adélio está sendo ameaçado, tá? A família dele está sendo ameaçada. Eles falaram.